Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, nessa mensagem estou dando continuidade ao estudo bíblico no Evangelho segundo Lucas. Do versículo 20 ao 37 está escrito: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais, porque como relâmpago que faz cano desce uma parte do céu, resplandece outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por a geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, nas suas alfaias em casa, não desça tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde tiver o corpo, aí juntarão as águias. Os fariseus eles estavam perguntando ao Senhor Jesus quando o reino de Deus viria. Mas Cristo ele declara que o reino de Deus ele não vem visivelmente, porque ele está dentro dos cristãos. Bom, dentro dos cristãos está o Espírito Santo de Deus, e aonde Deus estiver, está o seu reino. No versículos 22 em diante, o Senhor declara que os seus discípulos eles desejarão ver o cotidiano dele, mas não verão. O motivo disso é porque estava chegando o tempo em que o Senhor ele se ausentaria deste mundo e ele subiria aos céus. E quando ele subisse, se levantariam falsos cristos. E por isso o Senhor ele nos diz: não vades nem os sigais. Nós não devemos seguir as pessoas deste mundo que se dizem ser o Messias, se dizem ser o Cristo. Por quê? Porque são enganadores. O Senhor Jesus ele é o primeiro e o último, o Messias. Ele é o único Messias na história, o único verdadeiro. Quando chegar o dia em que Cristo ele virá a este mundo, será de maneira notória e inconfundível. Assim como um relâmpago, ele é visto por muitas pessoas, ele vai de um lugar para o outro, e ninguém tem dúvida de que é um relâmpago. Assim será no dia do Senhor Jesus. Ele virá dos céus e as pessoas o verão, todas verão a ele. E elas terão certeza de que aquele é o Senhor Jesus Cristo e não outra pessoa. Mas antes que essas coisas aconteçam, convinha que ele sofresse muito e fosse reprovado pela geração em que ele estava. O Senhor, ele sofreu muito por nós, para entender a nossa dor, como também para tomar para si a condenação que nós merecíamos receber, para que nós não tenhamos ser condenados, mas salvos e justificados. Dos versículos 26 diante, o Senhor ele declara, ele revela as coisas que acontecerão nos últimos dias, antes da sua volta. As pessoas serão como nos dias de Noé e de Ló. Noé ele estava pregando para a sua geração. Ele pregou por muitos anos. Ele pregou para as pessoas se arrependerem de seus pecados, de entrarem na arca, porque viria o dilúvio e consumiria a todos os habitantes da terra, exceto aqueles que estivessem na arca. E Ló,
Ele estava vivendo corretamente na cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade de cidades perversas. Ele estava avisando as pessoas para se arrependerem e mudar suas atitudes. Mas, mas as pessoas no tempo de Noé e de Ló ignoravam a voz do Espírito Santo que falava por meio de seus servos. Aquelas pessoas ficavam fazendo apenas suas coisas cotidianas: comer, beber, se casar e trabalhar. Mas então chegou o tempo do juízo. Quando chegou o dia de Deus ele fazer o dilúvio chegar sobre a terra para consumir os que habitavam nela, Noé ele entrou na arca junto com a sua família e os animais que o Senhor escolheu para salvar. E ele fechou a arca. Cara. E todos aqueles que não acreditaram na pregação de Noé, mas achavam que ele era um louco, essas pessoas elas pereceram, porque começou a chover sem parar. De maneira tal que todos que estavam naquela geração e não estiveram na arca foram afogados. E no dia de Ló, depois o Senhor ele tem mandado os seus anjos tirarem Ló e a sua família de lá, os habitantes de Sodoma, que estavam vivendo de maneira muito errada e não queriam se arrepender de seus pecados, eles olharam para o céu e começaram a ver fogo descer dele. E todos que estavam em Sodoma e Gomorra foram mortos pelo fogo. Deus puniu aquelas pessoas as perversas pelos muitos pecados que elas cometeram. Eram ainda pecados graves também. O Senhor revela também o que acontecerá após o arrebatamento da Igreja de Cristo. Que no dia do arrebatamento haverá grande destruição na terra. Por exemplo, motoristas e pilotos eles desapareceram repentinamente. Com isso, carros começaram a bater e aeronaves começaram a cair. Isso mostra que, após o arrebatamento da igreja, já tempos difíceis começarão e virá também em muitas adversidades. No versículo 31, o Senhor declara aqui: quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias, não desça a tomá-las. E, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. No dia do arrebatamento, nós devemos estar já estar prontos para partir deste mundo. Ao invés de nós dissermos: espera, Senhor, eu tenho que pegar minhas coisas, então eu tenho que voltar para casa e ver minha família, me despedir dela. Nós devemos estar prontos a dizer: eis-me aqui, Senhor, me leva. Nada nós trouxemos para este mundo e nada poderemos levar dele. Nós não podemos levar nenhum bem material que nós adquirimos nessa terra. E as pessoas da nossa família, nós não podemos levar elas. Elas entrarão no céu e durante a vida delas, elas creram no Senhor Jesus e o receberam em suas vidas. Meu irmão e minha irmã, se importe com a sua salvação. A salvação, ela é individual. Lembre-se disso. Se você for um dos que viverá até o dia do arrebatamento, quando chegar aquele dia, não diga para o Senhor esperar, para que você possa fazer alguma coisa, mas diga: eis-me aqui, me leva, Senhor. Diga isso a Ele. Mostre que você está preparado para deixar já tudo e todos neste mundo, para estar com o seu amado, para estar com o seu Salvador. O Senhor nos declara para nos lembrar da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela estava apegada à cidade de Sodoma e Gomorra. Quando ela teve que sair, ela havia recebido uma ordem de não olhar para trás. Mas enquanto ela estava fugindo, ela olhou para trás porque ela estava deixando a sua casa e seus bens, que ela estava muito apegada. E por ela ter desobedecido essa ordem do Senhor, ela foi punida, sendo transformada em uma estátua de sal. Quando chegar o nosso dia, o dia de sermos arrebatados, se nós vivemos até esse tempo, não devemos olhar para trás e não querer levar nada que pertence a este mundo.
para que nós não sejamos deixados nessa terra, mas sejamos levados ao céu. O Senhor declara que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida, salvará. Aqueles que rejeitarem a Cristo para salvarem a si mesmos da morte, ou então de alguma punição humana, essas pessoas elas perderão a vida eterna. Mas aqueles que perderem a sua própria vida, por amor ao Senhor Jesus, elas conservarão a vida eterna que elas têm. Elas serão ressuscitadas e elas estarão com Cristo nos céus. O Senhor declara no versículo 34 e 36, outra coisa que acontecerá no dia do arrebatamento. Durante uma noite haverá duas pessoas numa cama, uma repousando e outra tendo relações com seus cônjuges. Um será tomado e o outro será deixado. Durante o dia haverá pessoas trabalhando juntas. Uma será tomado e o outro será deixado. Estarão dois no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Por que uns ficarão na terra? É porque uns são incrédulos e infiéis. Eles não acreditam em Deus e no seu Filho. E elas não estavam se preparando para o dia da sua volta. Elas buscavam viver em santidade e em obediência. Certo? E os tais deles ficaram na terra. Mas aqueles que creem em Deus e no seu Filho e são fiéis a Ele, buscam andar em santidade, se arrependem dos seus pecados e obedecem à palavra do Senhor, essas pessoas elas serão arrebatadas. Por quê? Porque elas acreditam no Senhor e estão esperando a sua volta. E não estão apenas esperando, como também estão se preparando para ela. Nós temos que estar preparados para sermos levados deste mundo e nos casarmos com o nosso noivo, o Cristo Jesus, e passarmos a viver eternamente com Ele, em um relacionamento íntimo e especial, como de um homem com a sua mulher. Uma coisa que eu quero esclarecer é que nenhum de nós terá relação sexual com Cristo, nem Ele com nós. É importante saber disso, para você não pensar em coisas erradas, quanto a essas palavras que eu disse antes. No versículo 37, os discípulos eles queriam saber para onde o Senhor iria quando ele chegasse, quando ele descesse do céu. O Senhor então respondeu: onde tiver o corpo, ali se juntarão as águias. As águias, elas são pássaros carnívoros. Eles são atraídos por um corpo, porque elas querem se alimentar. Tá? Mas o Senhor Jesus usou isso como figura para dizer que assim como um corpo ele atrai as águias, a cidade de Jerusalém atrai ao Senhor. No dia em que Jesus ele voltar a essa terra, ele, por amor à cidade de Jerusalém, ele irá até ela, ele descerá dos céus e descerá a cidade amada. E por isso, se você quiser saber para onde o Senhor vai quando ele chegar a este mundo, eu lhe digo que é para Jerusalém. E é lá também onde está os judeus. Bom, meus irmãos, esta é a mensagem de hoje. Se vocês gostaram dela, peço que apertem o botão de gostei e também se inscrevam no meu canal se ainda não são meus inscritos. Compartilhem este vídeo para os seus e escreva também seu comentário falando sobre esse vídeo. E assista meus outros vídeos no YouTube para que vocês conheçam mais da Palavra de Deus e sejam abençoados, edificados por ela e conheçam mais também ao Pai e ao Filho. Que Deus os abençoe e até a próxima se Ele quiser.